A igreja, como mãe, sabiamente preparou para nós um itinerário de leitura de toda a Sagrada Escritura. E esse itinerário nós chamamos de ano litúrgico, que é a cada ano, nós, em cada missa que participamos, escutamos trechos da Sagrada Escritura, até que possamos conhecer a harmonia da Palavra de Deus, que toca o nosso coração para nos conduzir no caminho da salvação. Então não nos esqueçamos disso. Cada missa que participamos, nós escutamos trechos da Sagrada Escritura para acessar a harmonia da Palavra de Deus, que toca o nosso coração, a fim de nos conduzir no caminho de salvação. Digo isso sobretudo para essas famílias que estão aqui hoje para pedir a graça do batismo. A Igreja Católica é a Igreja da Bíblia. Não pode existir católico que não tenha Bíblia. Não pode existir católico que não conheça a Palavra de Deus. Porque isso é critério essencial. Essa história de que católico não lê a Bíblia, de que católico não conhece a Bíblia, pode ser, e é verdade que até mesmo eu, padre, não sei a Bíblia de cor. Mas a gente não precisa decorar o texto, a letra pela letra. Nós precisamos conhecer essa harmonia da Palavra de Deus, que é o que de fato transforma a nossa vida, que é o que de fato faz o milagre acontecer. Mas se isso não existe, nós não podemos nos autoproclamar como católicos. Então vocês que vêm hoje para pedir a graça do batismo, saibam disso, sobretudo os padrinhos, que deverão testemunhar a força da Palavra de Deus ao longo dos anos da vida dessa criança. Nós precisamos levar mais a sério a Palavra de Deus. E como estava falando no início da pregação, esse ano litúrgico, ele inicia com o domingo do Advento, que é o próximo domingo. Portanto, nesse domingo, nós iniciamos a última semana do ano litúrgico, com essa festa de Cristo Rei. Mas por que estou insistindo de falar do fim do ano litúrgico? Porque ao entender o fim do ano litúrgico, nós mergulhamos no mistério daquilo que a palavra de hoje vem falar ao nosso coração. Porque a palavra que hoje nós escutamos traz um tom escatológico. Essa palavra diferente significa uma reflexão sobre os últimos tempos. Então, o fim do ano litúrgico nos leva a refletir sobre o nosso fim último, quando nós nos colocaremos diante dele, que é Rei, para que ele possa julgar. Só ele pode nos julgar. E aí, diante dele, nós seremos julgados. E a palavra de hoje, sobretudo o texto do Evangelho, vai trazer os critérios pelos quais nós seremos julgados. Tá certo? Então, veja que nós iniciamos o ano litúrgico com a reflexão do nascimento do Rei e terminamos o ano litúrgico com a reflexão sobre o juízo, o cumprimento da missão do Rei, que é dar a nossa salvação. E o juízo final é esse, é a manifestação plena da salvação que o Rei Jesus veio trazer. Essa é a missão dele, né? Concretizar o seu reino, concretizar a salvação plena em nossa vida. Portanto, olhando para essa primeira leitura, tocando as páginas da profecia de Ezequiel, nós precisamos lembrar de que Ezequiel exerceu seu ministério profético num tempo do exílio da Babilônia. No primeiro momento, o exílio foi dividido em duas etapas. A primeira etapa levou a classe dos dirigentes do povo de Israel para o exílio, para a Babilônia, levaram para a escravidão. E Ezequiel foi já nessa primeira etapa. E os que chegaram no exílio pensavam que o exílio fosse acabar logo. E eles voltariam para Jerusalém para a liberdade de filhos e filhas de Deus que eles tinham em sua cidade. E o profeta então tem por missão, naquele primeiro momento,
de destruir a falsa esperança, de voltar logo. O que eles precisavam entender? Que aquela esperança de volta logo, ela era falsa. E eles precisavam enfrentar o exílio, a escravidão, para poder purificar o coração. Numa segunda etapa do exílio, destruiu Jerusalém e levou o resto do povo. Presta atenção, porque essas coisas mais históricas da Sagrada Escritura é um pouco mais difícil, mas a gente entende com clareza o que o texto quer dizer quando a gente toca o contexto. Então presta atenção. E aqui então a segunda parte do exílio, como eu estava dizendo, vai destruir a cidade de Jerusalém e levar o resto do povo. E o exílio vai durar muito tempo, muitas décadas. E alguns começam até a morrer. E o povo vai fazer o quê? As falsas esperanças destruídas, a esperança verdadeira foi também destruída não pelo profeta, mas foi destruída pelo tempo que eles ficaram no exílio. E aí o profeta precisa fazer o que agora? Na segunda parte do exílio, na segunda etapa, o profeta se coloca como um semeador de esperança. O profeta Ezequiel é conhecido no Antigo Testamento como o profeta da esperança, porque primeiro ele precisa destruir as falsas esperanças, e depois ele precisa alimentar a esperança do povo para que eles pudessem voltar para Jerusalém e viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Antes de avançar nessa reflexão, eu gostaria de propor a vocês, muitas vezes também nós precisamos destruir as falsas esperanças em nosso coração. Num tempo penoso como o que nós vivemos, às vezes a falsa esperança nos prejudica na caminhada de fé, porque vivemos uma ilusão na falsa esperança. E ao mesmo tempo, nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, sermos semeadores da esperança. Mas a esperança certa, que é a esperança cristã. Como pai, como mãe, destrua no coração dos seus filhos as falsas esperanças, as ilusões. Mas ao mesmo tempo, como o profeta Ezequiel, seja você na sua casa um semeador de esperança. Anuncie o céu para o seu filho, para a sua filha e para aqueles que você encontra. Isso é dever nosso, de cristão. Tem muito cristão, e sobretudo nas redes sociais, destruindo a esperança verdadeira e alimentando ilusões. É um contratestemunho gravíssimo, porque não tem lugar no reino de Jesus esse tipo de atitude. E nós precisamos rever. Voltando ao texto da profecia de Ezequiel, quero dizer que esse capítulo 34 que hoje nós lemos na primeira leitura, ele é tirado dessa segunda etapa do exílio, quando o profeta está a alimentar a esperança. Ele já tinha destruído a falsa esperança e agora ele estava alimentando a esperança certa. Por isso o profeta vai dizer ao povo que estava cansado de falsos pastores, juízes e reis que conduziram o povo para a tragédia. Porque ao conduzir o povo às falsas ilusões, os juízes, os reis, os dirigentes da classe de Israel conduziram eles à escravidão. E eles foram parar no exílio. O povo cansou dos falsos reis, porque esse título de pastor era dado aos reis. E eles usavam do poder para explorar o povo. E eles estavam cansados, portanto, desses falsos pastores. E o profeta então vai dizer: o Senhor Deus, Javé nosso Deus, Ele mesmo será pastor de Israel. Ele mesmo estará junto do seu povo para conduzir o seu rebanho. Ele não vai mandar um outro qualquer. Ele mesmo, Deus e Senhor, se colocará junto do seu povo para pastorear o rebanho. E o pastor aqui tem duas características. Naquele contexto, o pastor andava junto com as ovelhas para guiar as ovelhas, mas o pastor se colocava à frente das ovelhas para proteger as ovelhas.
E é isso que o profeta vem anunciar aos filhos e filhas de Israel, que estavam cansados e desanimados, para que eles pudessem alimentar o coração de um ânimo novo, da certeza de que eles não teriam mais falsos pastores, mas de que teriam o próprio Deus a cuidar deles. Nós também estamos cansados de falsos pastores, das classes dos dirigentes do nosso tempo, que também usam do poder tantas vezes, tanto dirigentes religiosos como políticos, que tantas vezes usam do poder para explorar o povo. E nós precisamos nos colocar nesse reinado que hoje a palavra nos anuncia. Nós precisamos nos colocarmos como ovelhas desse rebanho, do rebanho que Deus conduz e não os falsos pastores. Isso é esperança para nós. Se nós não acreditamos nesse, naquele ou naquele outro, nós acreditamos antes de tudo nele, no Senhor, que é pastor, que conduz de fato os nossos passos. Mas quando nós nos colocamos nessa relação de confiança, de que Ele é pastor e conduz os meus passos, os passos da minha família, eu preciso também saber de quais são os critérios para estar no seu rebanho. Porque é muito fácil dizer que Ele é Senhor da minha vida. É muito fácil proclamar e cantar: o Senhor é Rei, é meu pastor e Rei. Mas não é tão fácil se submeter, se colocar sob os critérios do seu reinado, que é o que nós lemos e tocamos nas páginas do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje conclui um ciclo de 3 parábolas sobre o tema da vigilância e da atenção. É preciso estar atento, é preciso ser vigilante, é preciso ter óleo na lamparina, é preciso fazer multiplicar os talentos, é preciso... E aí? Hoje a palavra diz do juízo final, que é preciso ser instrumento de Deus na vida dos necessitados. Qual é o critério dos homens importantes do nosso tempo? A pessoa do nosso tempo é importante por aquilo que ela tem, por uma capacidade dela que se destaca, pela fama que ela alcançou. Ela é uma pessoa de sucesso se ela tem muito dinheiro. Mas qual é o critério para estar no rebanho do Senhor? À direita estão as ovelhas que fazem parte do rebanho. À esquerda estão os cabritos. Você está onde? Com as ovelhas ou com os cabritos? Com as ovelhas, ou para estar com as ovelhas, o critério é o amor. O amor ao próximo, o amor ao necessitado. Para o juiz, é importante o amor. A forma com que você viveu o amor. Não é alguém que falou sobre o amor. Veja bem, o texto diz: estava nu e me destes de vestir, estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me deste. É algo de concreto. Porque também a gente pode cair na ilusão de que aceitar Jesus e proclamar Ele como Senhor e Rei da minha vida é suficiente. Cuidado, nós proclamamos Jesus como Senhor e Rei da nossa vida quando nós somos instrumento do seu amor para aqueles que necessitam de uma palavra, de um abraço, de um alimento, de um agasalho, de um conforto. É quando nós concretizamos os critérios do seu reino, é que nós tomamos parte do seu rebanho de ovelhas. Porque quando agimos pelo egoísmo, pela indiferença, nós nos colocamos junto dos cabritos condenados ao fogo eterno. Então veja que a palavra nos coloca nessa perspectiva de um reino totalmente diferente do reino que nós encontramos aí.
E que mesmo inseridos na sociedade do nosso tempo, nós somos chamados a tomar parte do reinado de Jesus. Então que nós possamos acolher essa palavra em nosso coração e tomar consciência de nossa missão. Porque, como nos ensina essa segunda leitura de hoje, o cumprimento, ou o fim último do reinado de Jesus, ou a concretização completa do reinado de Jesus, é exatamente esse da salvação. Porque o seu reino é um reinado de vida, é um reino de vida. Se por um homem entrou a morte, por um outro homem, único homem, Jesus Cristo, Deus feito homem, entrou a vida. E o seu reinado é um reinado de vida, é um reino de vida. E eu e você, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a proclamar esse reino de vida em meio a uma cultura de morte. Nós precisamos proclamar o reinado de vida no amor ao próximo, no cuidado, no compromisso de transformação com a sociedade. E não pensem na transformação de uma sociedade longe de nós, mas a transformação que precisa passar a partir do meu coração e tocar aqueles que estão mais próximos de mim, as pessoas da nossa casa. E tantas vezes isso é totalmente o contrário, porque as pessoas vêm à missa e não tomam consciência da palavra que escuta, e aí chega em casa, faz exatamente o contrário, e ao invés de atrair outros para o rebanho de Cristo, faz o quê? Afasta. Tem muito filho que não vem na igreja por culpa da mãe, que vem na igreja e leva para casa o contra-testemunho da palavra que escutou. Então a gente precisa de verdade tomar consciência disso. Não alimentar falsas esperanças, ao contrário, destruir, e alimentar a esperança de um reinado de vida, mesmo que estejamos na contramão, enfrentando uma cultura de morte. O Senhor nos chama à vida, e a vida se faz ou se mede pelo amor. O amor que temos a Deus e o amor que oferecemos ao irmão. A vida se mede pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.